Vamos lá! Sejam bem-vindos ao nosso mais um podcast, o Dreamcast, o podcast mais desconhecido e famoso do Brasil. E hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial. Ela que nasceu em Araguaína, que migrou para Tucumã do Pará. Gente, quantas pessoas que nós temos aqui do Tucumã do Pará que vai assistir esse vídeo? Alô, Tucumã! Alô, Praça Ronda Magalhães! Eita, Glória! De Tucumã para Kansas City. Hoje é um motivo de muita alegria para mim. Por quê? Porque é uma pessoa que eu conheci há alguns anos atrás, necessariamente 10 anos atrás, e a gente foi conectada através de um propósito, né? Então, para mim é um motivo muito especial de estar recebendo ela aqui. Ela tem uma história incrível de vida, ela tem uma história que vai tocar a sua alma hoje. Então, que você fica bem atento, fica ligado, né? Nessa linda história, que é com a nossa querida amiga Wátina Pereira. Salva de palmas pra ela. Só pra vocês saberem, meu esposo tem ciúmes dela, viu? Não é verdade. Vamos ter que explicar esse negócio aí, viu? O pessoal tem que entender essa briga nossa, né? Porque eu chego em casa, tá falando com a Wátina no telefone, saio de casa, tá com a Wátina no telefone, ligo pra ela, não posso atender porque tá com a Wátina no telefone. Nós conversamos muito mesmo. É verdade, aí tem bala na agulha, né? Quero agradecer, uma honra. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco, gente, né? ela se produziu Eu me produzi para esse evento. Ó, para aí. Gente, eu não posso passar vergonha. Não, ó, deixa eu consertar isso aqui. Conserta, Reginaldo, vai. Pode falar você mesmo. Você tá assim, calminha. Você não é assim. Você é do barraco. Não, eu não Entendeu? posso passar vergonha. A frase da Wátina, pra quem não sabe, meu dinheiro não é capim. Prossiga. É isso aí. Oi, Wátina! Oi, amiga! A gente é assim, Pode viu, dar gente? seu agradecimento. Eu quero agradecer, né, a Deus, eu quero agradecer a minha amiga, ao meu amigo Reginaldo, que apesar de todo o ciúme, mas ainda assim a gente é muito amigo e ele sabe que pode contar comigo e eu vou estar sempre disponível. Eita, Muitíssimo glória. obrigada ao Dreamcast. Dreamcast, sonhos e propósitos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer mandar um beijo pra alguém lá do Tucumã? Posso? Um abraço? Sim. Nós liberamos. Aqui não tem regra. Aqui não tem regra, não. Não acredito. Posso mesmo? Pode. Gente, eu quero mandar um beijo para todo mundo de Tucumã. Eu não vou citar nomes porque, assim, Tucumã é a cidade do meu coração. Eu amo aquele lugar e Deus sabe. Então, assim, desde o faxineiro ao antigo prefeito, eu quero mandar um beijo. Meu Deus, olha aí. Um beijo pro pessoal de Tucumã. Vamos começar. Wátina, conta para as pessoas que te assistem. Hoje você está tendo uma oportunidade de contar a sua história. Porque a gente vive num mundo que muitas vezes as pessoas contam a nossa história e não sabem verdadeiramente quem nós somos, né? E eu, por caminhar perto de você durante todos esses anos, conheço o seu coração, conheço quem você é, sem você precisar mudar em nada. Essa menina alegre, sorridente, né? Multiuso, sempre está ajudando alguém. Então, conta um pouquinho da sua história. Quem é a Wátina Pereira? Então, Wátina é filha da Dona Divina. Minha história já começa com muita superação. Minha mãe foi grávida solteira, ela tinha um namorado, até então não sei o nome, né, do abençoado. E quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ele falou para ela o seguinte, que a única coisa que ele contribuiria, né, ali com aquela gestação seria um remédio para ela abortar. No caso, que seria eu. E a minha mãe, com muita coragem, com muita, né, determinação, ela falou para ele que então ela abortaria ele da vida dela e que eu nunca saberia, de fato, nem o nome dele. E 32 anos se passaram e ela cumpriu a promessa, mas, assim, Deus foi muito bondoso. Então, assim, para princípio, eu sou Wátina, filha da Dona Divina, vim lá de Tucumã, no Pará, e cheguei nos Estados Unidos com muitos sonhos. Eu sou uma menina muito sonhadora, uma pessoa muito prestativa. Sim. Eu me sinto assim, eu tenho aquele privilégio de poder me colocar no lugar da pessoa para saber a dor dela. Então, assim, eu me classifico como uma pessoa bem humana.
Sim, para muita gente que vai nos assistir, tanto pessoas de perto como de longe, mas principalmente para o pessoal daqui de Kansas City, a Watna, eu já vi com os meus olhos, ela já serviu muita gente, já abriu muito a porta da casa dela. Mas conta para mim um pouco da sua infância, né? Sua mãe foi mãe solteira, jovem, também você tem o seu irmão. Eu lembro que você compartilhou que com quantos anos de idade que você descobriu que o seu pai não era o seu pai. Eu tinha 8 para 9 anos. Explica isso, que o seu pai não era meu seu pai. Isso. A minha mãe, no decorrer, né, de alguns meses, ela conheceu o pai do meu irmão, que até então eu achava que era o meu pai biológico, só que eu sempre pensei um pouquinho a mais da minha idade. Então, assim, eu sou um pouco mais clarinha. Meu irmão é moreninho, minha mãe também morena. Meu pai, no caso, meu pai moreno, porque eu branca, né? Então, como eu assistia filme, eu sempre, assim, né, pensei um pouco a mais. Eu pensava o quê? Será que eu sou adotada? Será que minha mãe me achou no lixo? E, na verdade, eu tentava, como eu gosto muito dele, eu tentava achar alguma semelhança, mas eu não conseguia achar. Isso com quantos anos, mais ou menos? 8 anos. 8 anos. Que a ida dela sempre foi muito alta. Um pouquinho à frente, assim, né, da minha idade. Então, um belo dia, ele saiu para trabalhar, né, porque ele tinha comprado... Ele era mecânico, mas ele tinha comprado uma moto. E ele, para trabalhar, para uma renda extra, foi trabalhar de mototáxi. Desapareceu por 3 dias e quando apareceu, disse que encontrou o amor da vida dele. Meu Deus. Foi quando começou tudo desmoronar. E eu costumo dizer assim que foi quando, mesmo na minha infância, eu descobri, né, que a gente estava literalmente no fundo do poço e no fundo do poço tinha um basement. Então, a minha mãe começou a brigar com ele, né, descobriu tudo, ele foi embora. Foi quando, num dia, eles discutindo, ela falou, não, mas com ela você não precisa se preocupar, ela não é sua filha. Foi quando eu levei aquele choque e descobri, então, que ele não era o meu pai biológico. Minha mãe, a gente passou muita necessidade no Tocantins. Nós chegamos quase a passar fome, porque minha mãe tinha decidido ser dona de casa, cuidar dos filhos e ele trabalhava. Então, quando ele abandonou o lar, ele levou o dinheiro. A gente não tinha como ter recurso, né, para se alimentar. E minha mãe começou a trabalhar de faxineira. Minha mãe trabalhava... Eu lembro que minha mãe saía muito de madrugada. E ela ia trabalhar num lugar, se eu não me engano, era no Senai, de faxineira. E ela saía, tipo, 4 horas da manhã. E ela ganhava aqueles tickets para ir de coletivo. Mas ela ia de bicicleta para ela usar o ticket para comprar comida e aumentar a renda. E eu, assim, como eu sempre pensei, além da minha idade, então eu pude acompanhar o sofrimento da minha mãe. Então, ela sofria pelo abandono, pela dor e o sofrimento, por ter uma criança pequena, por ter eu que não era tão pequena assim. Então, foi quando meu avô chamou a gente para ir para o Pará, para poder tentar melhorar a vida. Então, foi nesse percurso que eu descobri, né, que o meu amor, que a minha vida não era... Ele não era meu pai. E que ainda causou um sofrimento enorme para mim, para o meu irmão, que era bem pequenininho, para minha mãe, que ele deixou ela totalmente desestruturada. Sim. Meu Deus. E você sempre foi, assim, muito responsável, porque, assim, teve um período da sua vida que a sua mãe veio para os Estados Unidos, né? Então, assim, como foi esse relacionamento, assim, com a sua mãe, vindo para os Estados Unidos, você ali, você crescendo, assim, sem um pai? Porque esse, na verdade, é o problema de muita gente. A ausência paternal, ela causa um estrago, uma insegurança, uma dúvida, um medo na nossa vida. Conta mais para nós. Então, antes da minha mãe vir para os Estados Unidos, só voltando assim um pouco atrás da minha história, a minha mãe, ela foi para Tucumã e ela começou a trabalhar em um posto telefônico. E ela ganhava R$80 e pagava 40 de aluguel. Então, ela descobriu um trabalho, foi a primeira vez que eu fiquei sem a minha mãe, não foi quando ela veio para os Estados Unidos. A primeira vez que eu fiquei sem a minha mãe foi quando ela descobriu um trabalho numa fazenda, eu não lembro o nome, mas eu lembro que para chegar nessa fazenda tinha que ir de avião, não tinha estrada para chegar lá. Minha mãe era a única mulher, eu lembro dela me contar que ela era mais de 20 homens. E ela cozinhava para esses homens e alguns pagavam extra para ela poder lavar a roupa deles, fazer alguma coisa. Então, minha mãe me deixou com uma mulher, né, na casa, e ela falou assim, fulana, você fica com a minha filha, eu vou levar o Lucas, né, que é o meu irmão, e você fica com a Watna, e eu pago o aluguel sozinha. Ela, tá bom.
Só que essa mulher, ela não conseguia comunicar com a minha mãe e ela me deixava pro lado de fora. E ela sempre me deixava sozinha, ela saía, ela fazia outras coisas, ela tinha vários namorados. E eu sofria muito. Só que eu sempre, como eu nunca fui de mostrar o meu sofrimento, a minha dor, eu comecei a me revoltar. E eu já tinha 10 anos. Só que a minha mente já era como se eu tivesse 12 ou talvez quase 14. Então eu fiquei muito revoltada. E eu entendia que era como se minha mãe tivesse me abandonado. E depois eu fui entender que não era um abandono. Que na verdade ela estava indo buscar uma melhora pra gente. E como eu sempre fui muito falante, eu fui muito incompreendida. Então era como se eu estivesse sendo rebelde, como se eu estivesse sendo irresponsável. Só que eu sempre fui assim, de estudar. Por mais que eu sempre fui muito conversadeira, mas eu sempre fui assim, uma boa aluna, sempre fui participativa em todas as coisas que eu fazia. Então, quando a minha mãe chegou, ela, para limpar a barra dela, ela sujou a minha. E minha mãe, por ser tão nervosa, às vezes ela acabava sendo mais fácil ela acreditar nas pessoas. Então, os anos se passaram. Eu lembro que minha mãe, né, vê o sonho dos Estados Unidos, da novela América. Ela falou, pronto. É esse lugar que eu vou. Foi quando a minha mãe conseguiu deixou eu e meu irmão novamente e veio para os Estados Unidos. Então, foi a segunda vez que eu fiquei sem a minha mãe. E não foi muito fácil porque as pessoas achavam assim que por eu conversar muito, por eu querer trabalhar, e eu já trabalhava, ajudava ela. Então, as pessoas falavam assim, ela é rebelde. Ela é isso. Então, quando a minha mãe vinha me falar alguma coisa, por eu estar tão ferida, já estar tão ferida por uma bagagem, ao invés de eu me calar, eu me revoltava contra ela. Então, a gente vivia num atrito, nós duas. Porque ela falava um, eu falava dois. Então, assim, eu não entendia ela e nem ela me entendia. Até que ela veio para cá e ficou esse período aqui. Sim. Meu Deus. Não acompanha só. Gente, eu fico... eu não tenho nem palavras, né, na verdade, para falar sobre essa situação. Porque se tem uma coisa que me toca muito, é essa questão paterna. Só voltando aqui, amor. Eu acabei de notar que você realmente é o único branco da família. Eita. As suas irmãs é tudo morena. Aqui que eu sou adotado. Ao vivo. Não, mas graças a Deus. Tem que fazer uma perícia. Mas graças a Deus. Não, eu sou filho de verdade mesmo. É verdade. É porque ele tá branco, porque... Eu tô branco, é porque... Ele não tá pregando mais site. É porque eu não trabalho mais, né, gente? É isso aí. Só fico gravando podcast. Né? Mas sério mesmo, se tem uma coisa que me toca muito, é essa questão paterna, né? Então, assim, essa sua história, né, vivenciando tudo isso que você passou... sem ter aquela imagem do pai, né? Digamos assim, você descobriu com 8 anos que o seu pai não era seu pai. Sim. E de repente ali você se viu sem uma imagem paterna, né? E isso com certeza traz traumas. Com certeza. Que... Principalmente pelas palavras duras, né? Você escutou algumas palavras duras? Muitas. Eu acho que era o que mais escutava, Era só o que eu escutava. Era só o que escutava. Cita algumas palavras. Porque além de eu não ter o meu pai, infelizmente, assim, claro, eu não estou culpando a minha mãe longe de mim, porque, assim, minha mãe, como eu sempre digo, é o meu tudo. Mas, infelizmente, a minha mãe teve que se ausentar de mim para poder nos alimentar. Ela não tinha uma escolha. Ou não tinha como ela vir passar a mão no meu cabelo. E como a vida também não foi fácil para ela, ela não tinha aquela dinâmica de tipo, não, eu vou ter tempo. Minha nem tempo a coitada tinha. Porque, assim, se eu for contar tudo que a gente passou, vai ter que fazer uns 4 podcasts. Então, não, assim, certeza. Ela não tinha tempo. Ela trabalhava dia e noite. Imagina uma pessoa que praticamente não dormia. Então, consequentemente, ela era muito estressada. E eu, muito elétrica, acabava que dava choque. Então, assim, eu não tinha a paternidade e ainda tinha a ausência da minha mãe, porque ela tinha que trazer o alimento. Então, assim, foi muito difícil. Eu ouvi muitas palavras como eu não ia dar em nada, eu não ia valer nada, que eu ia ter um filho de cada pai, que eu ia virar uma prostituta, que eu não ia estudar, que eu nunca ia ter nada na vida, que eu nunca ia ser ninguém, que ninguém nunca ia cuidar de mim. Então, assim, eu cresci com essas palavras românticas. E você chegou a acreditar nisso? Muitas vezes. Muitas vezes eu acreditei, assim, que realmente eu não merecia viver, que muitas vezes eu acreditei que a minha vida era só sofrer, que eu nunca ia ser feliz, que eu nunca ia ter ninguém, que eu nunca ia ter uma família.
muitas vezes eu acreditei realmente, eu falei, meu Deus, será que realmente é isso que tem para mim? Então, assim, muitas vezes eu acreditei realmente que eu nunca ia chegar a ser ninguém. Até um dia que eu comecei a enxergar a vida com outros olhos. Eu comecei a enxergar que mesmo que tudo era tão difícil, Deus sempre preparava alguém para cuidar de mim. Nos momentos assim que eu falava, não, eu não quero nem mais viver, Deus lançava alguém. E Deus foi lançando pessoas. Até outro dia eu estava olhando, Deus, eu estava orando e Deus falou assim, eu não quero que você olhe para frente, eu quero que você olhe para trás. É olhando para trás que eu quero te mostrar todas as vezes que eu enviei alguém, todas as vezes que eu cuidei de você, eu estava cuidando de você. Então, assim, foram muitas vezes que palavras me machucavam e eu achava assim, até muitas vezes eu cheguei a achar até que Deus não existia. Eu falava assim, se Deus existe, Ele não olha para mim. Uau. Muitas vezes. Até o dia que eu lembro que eu estava na minha casa e nossa casa não tinha nem banheiro. E eu estava atrás, assim, da construção e eu comecei a chorar. E minha mãe trabalhando muito, ela já estava aqui nos Estados Unidos, então ela ligava, era no cartão, né? Ela me ligava e todas as vezes que ela ligava, parece que era para brigar comigo. Porque sempre a pessoa que estava cuidando da gente, para poder tapar os buracos, culpavam eu e meu irmão de alguma coisa. Então, assim, eu estava assim, muito frustrada já com a vida e eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, o Senhor olha para mim e me dá uma família, porque o meu maior sonho, Deus, é eu poder ter uma mesa, poder comer na mesa e ter os meus filhos. É só isso que eu te peço. Uau. Meu Deus. Sabe, essa história de vida, né, onde a criança, né, falando assim de uma maneira geral, ela é, digamos assim, abandonada, né, pelo pai, ou muitas vezes o pai sai de casa. A mãe tem que fazer esse papel de pai e de mãe ao mesmo tempo, que tem que providenciar o sustento para o seu lar. São milhares e milhares de pessoas que vivem essa história. E talvez sem explicação, porque, assim, uma coisa é você sair e não ter aquela explicação. Então, assim, eu vejo que nos dias de hoje a gente tem aprendido muito como pai e mãe, como, tipo assim, eu me ausentei, mas eu dou uma explicação. Filho, eu estou saindo hoje, o papai precisa trabalhar, mas o papai quer dizer que eu te amo muito, que você é importante para mim. Eu estou me ausentando para trazer o sustento para casa, mas eu estou levando você no meu coração. Então, antigamente também não tinha essa cultura de diálogo, de comunhão, de comunicação, entende? Então, eu preciso trabalhar. Pegava as coisas, ia trabalhar e pronto. Então, não tinha, vamos dizer, palavras de afirmação, toque, porque o mundo já é cruel. E a única pessoa que você pensa assim, que vai acreditar em você, que vai acreditar, que vai te impulsionar, que olha para você com os olhos de amor, é o seu pai e sua mãe. Quando você não recebe do seu pai e da sua mãe, você vai receber de quem? O mundo lá fora está esperando você cair. Eu vejo até um cuidado de Deus, assim, pela sua vida, né? Sim. Por todo esse momento que você passou sozinha. Obviamente, sua mãe precisava sustentar a casa, precisava, né? Era a única opção de trabalho que ela teria. Sim. Então, assim, é uma história que se repete, né? Sim, e talvez ela não teve também esse suporte, né, da família dela, porque, na verdade, essa área familiar é literalmente um ciclo, né, que vai contornando. Então, a mãe não teve presente, aí depois o filho acaba sendo mãe, também não teve presente e acaba se tornando um ciclo. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho. Com toda essa experiência de vida que você teve na sua infância, o que você acha que você tira de proveito dessa história difícil, uma história de dor, né, que te causou, e algo que você tira de uma grande lição que você hoje não abre mão com a tua própria família, com o teu próprio filho? Porque a gente vê muito isso acontecer, né? Sim. Tem dois tipos de pessoas que desenvolvem uma situação, assim, muitas vezes ao contrária. Por exemplo, você sofreu, né, tudo isso, e tem pessoas que pegam tudo isso, todo esse sofrimento, e traz para si, agora na sua própria família, né, uma visão contrária do que ela passou. E tem aquela pessoa que, como passou pelo mesmo caminho, sofreu e tal, não soube ser mãe, né, porque não teve uma imagem materna,
ou paterna e acaba desenvolvendo a mesma coisa, né? Levando o ciclo mais adiante e acaba também não sabendo, não dar amor, dar carinho, dar atenção. No seu caso, eu vejo que foi o contrário. Você é uma pessoa protetiva, Sim. uma baita de uma mãe que, na verdade, se doa pelos seus filhos. Sim. Ama criança, que eu nunca vi para gostar de tanto Meu criança. Deus. Sai catando os filhos dos outros na rua para poder levar para a igreja, gosta de menino. Então, você desenvolveu esse lado oposto, né, da experiência que você teve. O que você aprendeu com isso, assim, passando por toda essa dificuldade que hoje, na tua família, você não abre mão? Tipo assim, cara, porque eu passei por isso, me desenvolveu isso aqui que eu não abro mão com a minha família. Então, assim, uma das coisas assim que eu mais faço e que eu falo, eu não abro mão disso, é do amor. Eu perco as contas de quantas vezes eu digo eu te amo para os meus filhos. Uau. Então, assim, eu digo o dia Palavras inteiro. de Às afirmação. vezes eu viro para eles e falo assim, eu te amo. Então, assim, eu costumo dizer que os meus filhos, eles são realmente a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Então, assim, eu afirmo para eles o tempo inteiro que eles é o meu tudo, que eu amo eles acima de qualquer coisa. Então, assim, meus filhos querem dormir comigo? Vem dormir comigo. Você não teve esse tipo de Não, palavra? não, eu não tive. Então, assim, eu dou isso para eles. Então, assim, hoje, às vezes, você olhar na minha cama, você não sabe nem quem é quem. Então, assim, quer dormir com a mamãe? Vem dormir com a mamãe. Não é que não tem limites. Claro que tem limites na minha casa. Mas, assim, eu sempre tento mostrar para eles que eles são maravilhosos, que eles são inteligentes, que eles... Eu sempre estou trazendo palavras de afirmação para eles porque eu não tive. Então, eu vejo que isso é muito importante. E uma coisa que eu aprendi muito é olhar para a criança, não com aquele olhar de julgar, mas saber que uma criança também tem sentimentos. Oh, yeah. Então, eu tento entender o porquê da criança. Então, assim... Se ela tá chorando por um motivo. Se ela tá dando birra, ela tá dando birra por um motivo. Porque é muito fácil eu ir lá e pregar um monte de rótulo nela que não é a verdadeira identidade delas. Então, assim, eu trabalho muito nessa identidade com os meus filhos e mesmo eu impondo limite para eles, eu falo assim, olha, até quando a mamãe tem que brigar, quando a mamãe tem que chamar atenção, não é porque a mamãe é mal, é porque a mamãe ama você demais. Então, eu não quero que você passe por algo que eu passei. Então, assim, eu estou trabalhando igual eu trabalhava muito, mas, ao mesmo tempo, eu me desdobrava em 30 para não faltar o tempo. Porque, para mim, o tempo é o principal. Ali, aquela hora do alimento, a hora da mesa. E eu sempre falei para eles, filhos, comer na mesa. Porque, para mim, é um dos gestos de amor. Vamos comer na mesa? Para mim, é eu estar dizendo, eu te amo. Isso. Você não teve isso? Não. Nem mesa na minha casa tinha, filho. Como que a gente vai comer na mesa? Meu Deus. Não tinha uma mesa. Uau. Que coisa incrível. E você tão jovem, né, Watna, sabendo um pouco da sua história, você conheceu seu esposo, que o nome dele é Genivaldo, conhecido como Galego dos Estados Unidos. Como foi um pouco assim essa trajetória, né? Você lá no Tucumã, Galegão chegando dos Estados Unidos, né? Com os ouro e tal, todo... Tinha ouro não, filha. Tinha ouro não? Tinha ouro não. Meu Deus do céu, como que foi esse encontro? Porque... Conta aí pra gente esse encontro. Eu fui na fila de um banco. Foi na fila do banco. Aí, ó. E a palavra dela, gente, o jargão dela, meu dinheiro não é capim. Tava na fila do banco, Mas esperando fazendo trabalho pros outros. sacar o dinheiro. Então, eu conheci meu esposo, eu tinha 17 anos. A gente não chegou a namorar. Então, assim, eu conheci meu marido em dezembro de 2007. Minha mãe tinha alguns meses que tinha retornado dos Estados Unidos. Então, assim... Ele tinha voltado, né, para o Brasil, porque ele estava num processo de documentação. E eu falo para ele que o documento dele sou eu. Porque o documento deu errado, mas ele me conheceu e deu certo. Olha isso, gente. E estamos juntos há 15 anos, para a honra e a glória do Senhor. 15 anos? 15 anos. 15 anos juntos, né? Então, assim, ele chegou no Brasil achando que era rico porque ele tinha um Gol. E ele achou que eu era rica porque ele me via andar no carro emprestado de um amigo. Ele achava que o carro do meu amigo era... Naquela época nem tinha Instagram, né? Não tinha Instagram. Não tinha, era não. na época do Flogão. Era Não tinha nem como, assim, né, postar aquela foto assim de... Não, que foto. Tinha nem como olhar a rede social, né? Não, Pra ver. Será que ela tem mesmo dinheiro? Não, assim, porque na verdade é aquela história, né? Graças a Deus, apesar de não existir tantas informações como hoje nós temos acesso a tantas informações,
A minha mãe sempre falava assim para mim, minha filha, sempre ande com alguém melhor que você. Sempre seja útil em alguma coisa, estuda. Ser pobre não é defeito, mas ser burro é. Então, eu grudei aquilo ali no meu juízo. Pega assim. essa é pra anotar, hein? Gente, é porque você ser feio, ser pobre, ainda ser burro é triste, né? Então, assim, e hoje em dia a pessoa é burra porque ela quer, né? Assim, então, ela pode estudar. Ela pode se informar. E a Você pessoa... pode estudar, viu? Gente, você pode ser feio, pode Não ser seja burro. pobre, mas estude. Por favor, estude, aprenda, seja útil em alguma coisa. Então, minha mãe falava assim, minha filha, olha, o pobre tem que ser engraçado. Então, assim, eu fui aprendendo, né, com a minha mãe. Então, assim, eu tinha uns amigos que tinham dinheiro. E eu trabalhava... Nessa época, eu ainda não trabalhava no Boticário. Eu trabalhava numa lojinha de celular. E... eu conheci ele, eu tinha um amigo que ele é muito rico, assim, muito rico não, mas ele é rico. E ele, graças a Deus, ele era bondoso, ele não usava o carro, então como eu morava longe... Como que você conseguiu fazer essa amizade com o Rico? Eu posso agradecer esse meu amigo? Pode. Gilberto, meu amigo da Sistec, eu quero te agradecer por todas as vezes que tu me prestava aquele carro. E olha, o bichinho era bondoso. Às vezes a gente esquecia de puxar o freio de mão, o carro Ele descia de descia na ladeira ladeira. abaixo, batia lá no tambor, mas ele nunca brigou com a gente. Olha. Então, Então, não- desde não pequena, faça desde mais esse nova, caso. você já batia o carro. Amiga, não vamos entrar nesse assunto. Mas assim, eu não estraguei. Assim, a gente ficou muito amiga, eu sou amiga das filhas dele e tal. Então ele achava que esse cara era meu pai. Entendeu? Então a gente brinca falando assim que ele achou que eu era rica e eu achei que ele era também. Mas aí a gente se conheceu e nós nos conhecemos em dezembro e em fevereiro do ano seguinte a gente já estava casado, morando junto. Meu Deus. Assim, foi uma situação que ele fala, hoje, falando a verdade, como eu passei um período longe da minha mãe, e como eu sempre fui muito, assim, impulsiva, eu e minha mãe, a gente era em atrito. Então, como ela chegou dos Estados Unidos, nós ficamos um período longe. Eu já estava na fase da adolescência para a vida adulta. Eu já trabalhava, eu já me sustentava, então eu e ela entramos em pé de guerra. E aí, um dia, por livre e espontânea pressão, ele falou, minha filha, pegue suas coisas e venha morar comigo. Eu falei, cara, é a única saída que eu tenho. Você tinha 16? E 17. 17. Aí eu falei, cara, eu vou morar com ele. Ele é minha única saída. Eu já era, né, emancipada, eu já tinha meu salário. Eu falei, pior do que tá, não vai ficar. Então, eu vou e vou fazer de tudo para dar certo. Então, se eu falar que eu tinha aquele amor avassalador, não. Foi a nossa porta. Ele ficou com pena de mim. O nosso amor começou assim, ele com pena de mim e eu vendo ele como minha única porta de solução. Então, a gente foi morar junto. E começou a nossa labuta. Eu descobri que ele não era rico, né? Descobri que ele só tinha o Gol, né? Ele é igual eu. E a gente foi trabalhar. E graças a Deus eu nunca tive preguiça. Sempre fui pra cima, fui trabalhar. Verdade, Trabalhava pra caramba, trabalhava muito. E aí, Gente, só pra falar que a Wáttina tem ranço de gente preguiçoso. Tenho mesmo. E tem ranço de gente pobre e burro. não, e gente também que não pode olhar o Google pra pedir informação. Ela tem ranço, tá? Então, quando vocês casaram, vocês desafiaram a lei da matemática, Exatamente. né? Dividir nada por 2. Por 2. Meu Deus. Então, assim, eu conheci esse lindo homem que, né, tem um coração incrível. Que a gente... Genivaldo. Não, chama ele de galego, senão vai dar problema. Então, meu esposo, a gente foi morar junto, aí foi quando começou. Ele, olha, eu vou voltar para os Estados Unidos. E eu, meu Deus, Estados Unidos. Eu não tenho vontade de ir para os Estados Unidos. Mas tá bom. E ele tinha uma terra. E esse homem começou a vir para os Estados Unidos e o pouco que ele não tinha, que já não era nada, ele foi perdendo, tentando vir para cá. E o trem foi ficando pior. Só que, como eu falei assim, Deus, vai ter que dar certo. E eu comecei a orar, agarrei o osso, falei, eu não solto, vai dar certo e vai dar. Isso. Então, ele conseguiu, a gente foi se juntando. Num período da vida que ele viu que não estava conseguindo vir para os Estados Unidos, eu falei assim, filho, eu tive uma ideia. Isso a gente já estava uns 2 anos junto. Eu já tinha passado pelo processo da minha primeira gravidez, que não tinha dado certo, já tinha passado da segunda. Não ainda estava na segunda, não. Mas aí ele falou assim, vamos vender galinha. Então, de vendedora de roupa, né? A gente foi vender galinha juntos. E a gente passou por várias situações bem delicadas que hoje a gente Você ia ri. vender essa galinha onde?
Na feira. Aí você falava aqui, ó, galinha, ó, galinha. Não, minha filha, não precisava gritar, não. Não? Todo mundo me conhecia. Não, eu passava. Fulano, vem que eu tô cansada, tô estressada. Pelo amor de Deus, compra logo essa galinha que eu preciso ir embora. E aí, quanto que é? Eu não acho, né? Minha sogra também vendia galinha. Gente, eu vendia galinha viva. Sua sogra vende galinha morta. Eu vendia viva, que era mais difícil, porque o povo tem preguiça de matar e limpar. E eu falava assim, não, pelo amor de Deus. Aí eu vi que Tucumã não dava muito futuro vender galinha. Eu descobri que Canaã dos Carajás era mais caro. Eu falava, vai pra lá que nós vamos. E nós fomos Empreendedora nata. Vamos vender galinha em Canaã dos Carajás. Gente, olha, cada história. Mas nós fomos passando por um processo, outro processo, até que o meu abençoado esposo conseguiu chegar no tão sonhado Estados Unidos dele. A gente lembra. Que, assim, tem que chamar ele para vir contar só a história da travessia dele. Porque, olha, ele fala que o sonho dele é escrever o livro A Travessia. Porque foi, assim, sufoco abaixo de zero, entendeu? Então, assim... E até que ele conseguiu chegar aqui, não era meu sonho. Nunca tive sonho dos Estados Unidos, mas eu tinha um sonho de ter meu esposo. Então, eu falei, para onde ele for, eu também irei. Olha aí, que benção. Você falou sobre sonhos aí, né? Então, o nosso podcast fala sobre sonhos e propósitos. Né? Não é à toa que tem esse nome bonito, Dreamcast. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o teu maior sonho? Você já realizou ou tem algum sonho que você ainda não realizou e que, de fato, é o seu maior sonho? Então, meu maior sonho hoje, eu já consegui vários. Até aqueles que eu nunca nem sonhei, que eu acho que eu não era nem capaz de sonhar. Deus falou assim, não, eu sonhei por você. Mas, assim, hoje um sonho que arde no meu coração é quando eu voltar para minha cidade, né? Eu trabalhar com crianças. Então, assim, eu estou trabalhando com isso para quando eu chegar lá, eu catar aquele monte de criança e poder, além de ajudar no emocional delas, contando a minha história, falar, olha, por mais que Satanás usou a boca de algumas pessoas para mentir, que você não presta, que você não vale nada, que você nunca vai chegar em lugar nenhum, é mentira. Não acredita, porque, olha, se eu venci, se Deus cuidou de mim, Ele vai cuidar de você. Então, assim, hoje o meu maior sonho que eu almejo no meu coração é eu chegar lá, Deus me dá os recursos, de eu pegar aquelas crianças, eu sentar com elas, eu colocar filme para elas, falar que Jesus ama, que Jesus cura, que, sabe, assim, poder mostrar para elas que existe uma vida, que elas podem sonhar, que elas vão realizar. Hoje esse é o maior sonho que eu tenho almejado, orado, chorado e pedido para Deus me dar força para realizar. Uau, que show, viu? Não é à toa que a gente aqui fala muito sobre sonhos e propósitos, né? Eu sei que todo mundo tem sonho, todo mundo tem objetivo. Existem sonhos e objetivos de vida, na verdade, né? E a mensagem que a gente, através do podcast, através do Dreamcast, que a gente quer levar para as pessoas aqui, é que sim, vale a pena sonhar. E principalmente quando você sonha um sonho que está alinhado ao teu propósito de vida. Então é o que a gente percebe aqui de você, né? O teu sonho é alinhado com o teu propósito de vida. E eu gosto muito daquele versículo em Isaías 55, versículo 9, que fala que os sonhos, na verdade, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Né? E quando a gente, de uma maneira em geral, encontra o nosso propósito de vida e o nosso sonho ele está alinhado a esse propósito, tudo flui na nossa vida, né? É muito interessante, porque é um sonho que não é um sonho egoísta, não é um sonho... egocêntrico, né, na verdade. Então, assim, é de fato alinhado com o teu propósito de vida, porque a gente vê isso aqui, né? Às vezes ela chega lá na igreja com aquela cheia de meninos, 10 crianças, já bota tudo ali para sentar ali. Então, a gente vê muito isso na tua vida. E você pode ter certeza que esse sonho se tornará realidade. Amém. E não somente você fazendo tudo sozinho. Eu creio sim que você vai ser uma líder, mas pessoas vão se juntar a você para que esse sonho seja ainda mais real, né? Sim, conta um pouquinho para nós a sua trajetória com Jesus, né? Como que tem sido essa experiência com Deus, essa intimidade e também, assim, como você falou que você saiu do Brasil, veio para cá, como que foi você viver o desafio dos Estados Unidos, né? Porque para cada pessoa tem uma história, tem um processo. Para cada pessoa não tem uma porção de lágrimas, mas também tem uma porção de sorriso, né? Então conta um pouquinho pra gente. Então, minha primeira experiência real com Jesus, eu lembro que eu tinha
13 anos. E eu estava na casa de uma amiga da minha mãe, que eu falo que ela é minha segunda mãe, que ela, assim, é uma pessoa incrível, que ela me deu, assim, bastante carinho, sabe? Muitas vezes Deus usou ela, mesmo ela não servindo Deus ali na igreja, mas muitas vezes Deus usava a boca dela para falar, para anular, né, aquelas palavras negativas sobre a minha vida. E eu lembro que eu ganhei um CD, eu ganhei um DVD, na verdade, do Esperança, da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. E uma vez eu ia numa igreja bem tradicional, que eu era da Igreja Batista, onde minha mãe me levava, e eu segui indo, né, que a gente ia. Mas assim, tá indo por quê? Tá indo porque tem que ir, né? Então vamos. E a primeira vez que eu tive, assim, uma experiência muito forte com o Senhor foi na sala da casa dessa mulher. Eu estava sozinha, eu estava com muita saudade da minha mãe, eu estava assim, sabe? Eu estava com o meu coração, que eu falava assim, meu Deus, eu tô no fim. E ali eu senti que, hoje eu entendo que era o batismo com o Espírito Santo. E eu chorava, e eu, sabe, assim, eu não sabia por que eu estava chorando, mas eu sentia que era como um alívio. E ali eu comecei a entender que realmente Jesus, ele me conhecia e que ele me visitava. Então eu comecei a ter uma intimidade maior com o Senhor. E quando eu conheci o meu esposo, eu estava ainda na igreja, só que eu tinha me transicionado de igreja. Foi quando ele ainda não estava servindo o Senhor e ele falou para mim e eu já ali firme com Deus, fazendo parte ali dos jovens, sempre eu gostei de participar de tudo que tinha na igreja, e o meu esposo falou para mim, olha, eu vou passar para ser crente, eu vou voltar, porque eu já fui crente, eu estou afastado, mas eu só vou se for para a Assembleia. Eu falei, meu filho, placa de igreja não vai entrar no céu não, para mim você indo é o que importa. Então foi quando ele me levou numa Assembleia de Deus, e ali eu descobri que eu estava no lugar errado a vida inteira. Gente, eu nasci para ser pentecostal. Eu falei, meu Deus, por que eu não conheci essa igreja antes? Eu me achei, eu me encontrei. Então, assim, Deus usou, porque eu acredito, assim, não que existem igrejas erradas, mas para cada temperamento de pessoas. E como eu sou um pouco agitada, eu nasci para ser, né? Da bleia mesmo. Não tem jeito. Então, ali eu comecei a ir para o círculo de oração com as irmãzinhas do coque, que eu falo que eu sou irmãzinha do coque mais jovem. E eu tive muitas experiências com Deus, e uma delas foi vir para os Estados Unidos. Porque quando o meu esposo veio, nem eu estava acreditando que ele ia vir. E Deus usou, assim, uma irmã poderosa para falar para mim, olha, descansa, porque ele vai ter a viagem dos sonhos dele. E realmente, ele, apesar que foi muito caro, mas ele veio por Bahamas pescando em alto mar. E era o sonho da vida dele. Comendo peixe frito. Vindo ainda por Bahamas ali, aquele luxo, mas ele veio. E Deus usou ela para falar assim, olha, vai ser muito rápido, Deus vai te levar para outro lugar. E eu não tinha, falar assim, você teve sonho. Não, eu nunca tive sonho de vir para cá. Como eu sou diferentona, meu sonho era ir para o Japão. Não vou mentir. Japão. Era, não sei porquê, acho que era por causa dos desenhos, mas assim, eu sempre acho que eu tinha um cara assim do Japão. Qual os desenhos que você assistia? Ai, filho, Naruto, não, Dragon Ball, entendeu? Eu assisti essas coisas assim de menina, né? Então, Dragon Ball não é de menina, eu sei. Sakura, né? Porque assim, eu tinha que me defender, amiga. Eu sempre não tinha alguém para me defender, então você sabe, né? Eu já falei pra você que ainda dá tempo de você ser lutadora do UFC. Como eu não tinha quem me defendia, né? Então eu tive que aprender sozinha a me defender. Então, assim, eu assisti essas coisas menos violentas, assim, sabe? Então, eu tive uma experiência muito forte quando ela falou assim, olha, quando você menos esperar, você vai estar lá. Eu não sei onde é, mas Deus me mostra que ele está te levando para uma terra estranha. E aí eu falei, meu Deus, naquela época, Tucumã, ninguém tinha visto, gente. Pobre, né? Trabalhava de vendedora. 20 anos. Como que eu ia conseguir? E não um filho de 11 meses. Como que eu ia conseguir esse visto? Só Deus, né? Para fazer essas coisas. E aí ela falou para mim, olha, você pode descansar. Eu não sei para onde é, mas Deus vai te levar. Então, meu marido veio, entrei e falou assim, vem para cá. Eu comecei a pesquisar. Na época que não existia internet fácil. Eu usava horário de almoço, usava a internet da loja que eu trabalhava para pesquisar como conseguir visto para os Estados Unidos. Como que eu tenho que me vestir. Como que eu tenho que fazer. Então, eu descobri, né, sozinha, usando o Google. Naquela época existia Naquela época já existia o Google, não era tão bom quanto é hoje, mas já existia. Então, eu montei toda a minha papelada, né, gente? Graças a Deus. E todo mundo falava, sabe o que para mim? Você não vai conseguir. Quem você pensa que você é para ir para os Estados Unidos de visto?
Os Estados Unidos não é o Maranhão para você ir de trem. Você não vai conseguir. Gente, eu nunca vou esquecer aquele abençoado homem que eu lá toda feliz, porque assim, eu não sou de guardar muitos segredos assim na minha vida, né? Não vou para os Estados Unidos. Ele, você? Quem você pensa que é, minha filha? Você tá achando que os Estados Unidos é Maranhão? Pra você pegar um trem e você chegar lá? Gente, pois você acredita que esse homem foi tentar o visto e ele não conseguiu? Meu Deus. Falei, oh Deus, eu sei. Não pode rir, né? Mas assim, eu fiquei, mãe, olha só ele que falava que eu não ia conseguir. E eu fui tentar meu visto e eu não falava assim, eu vou tentar. Você vai para os Estados Unidos? Não, eu tô indo buscar. Eu nem falava que eu estava indo. Não, eu estou indo buscar. Ele já está lá me esperando. Já está pronto, já está pronto. A importância da palavra profética aí, E né? eu não tinha o visto ainda. Eu vendi a minha casa, vendi todos os meus móveis, pedi demissão do meu emprego e fui buscar o meu visto. Então, eu fui lá, a mulher me perguntou, eu respondi todas as perguntas. Então, eu, graças a Deus, realmente busquei o meu visto. E numa noite anterior, não me pergunte aonde, mas eu estava muito aflita. Eu falei assim, Deus, no banheiro da casa da minha cunhada, bem pequenininho, lá em Brasília, eu falei assim, Deus, você sabe que eu sou bem ansiosa? Me adianta aí se eu vou conseguir esse negócio mesmo ou não, porque eu não estou conseguindo dormir. Gente, eu abri a Bíblia. Não me pergunta aonde, se eu delirei, se existe. Eu só sei que tinha assim um título, A Bagagem do Imigrante. A bagagem do imigrante. O título, sabe? É, Em isso, negrito, isso, A Bagagem do Imigrante. Eu já entendi. Tô indo buscar. Só leu o título e Só já li tá o bom. Eu falei, já entendi, Deus. Obrigada. Deitei, dormi. Foi uma bênção. Cheguei lá, o homem me fez as perguntas, respondi. 7 dias depois, eu estava chegando no Kansas City. Meu Uau. Deus. Não voltou nem para despedir não, lá em Tucumã. Não voltei. Uau. E como é que foi, assim, conta pra gente, assim, a experiência dos Estados Unidos. Minha experiência começou, foi bem legal, que foi um ano que deu uma nevasca. E eu nunca nem tinha visto o frio, porque Tucumã não existe isso. Nunca tinha visto uma jaqueta na minha vida. Gente, nevou tanto. E aí eu comecei a trabalhar. E não foi fácil, porque não existia esse tanto de brasileiro que tem aqui hoje. Não existia tantas oportunidades. Não existia WhatsApp, ligar para o Brasil, FaceTime. Não existia nada dessas coisas. E eu fui trabalhar. E na época que eu fui trabalhar, não era como hoje, que hoje é muito fácil. Eu falo assim que realmente é uma geração Nutella. As pessoas chegam aqui com dinheiro para alugar seu apartamento, com carro, com tudo. E mesmo meu esposo estando aqui já há 5 meses na minha frente, foi muito difícil. Nós enfrentamos inúmeros desafios. E um deles era assim, eu trabalhava, eu fazia 3 casas, eu ganhava $90, pagava $30 de babá. E eu lembro que quando não tinha serviço, eu pedia até para ir de graça. Tinha uma amiga minha que falava assim, você não gosta de ficar na sua casa? Não, eu falava assim, não, eu tenho que aprender. Quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu vou ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar as contas. Então, assim, eu ia trabalhar de graça, eu me esforçava o máximo que eu podia. Eu tentava falar com os donos da casa, pelo menos para tentar falar inglês, que eu não falava nem hi, nem bye. O welcome, para mim, eu achava que eu nunca ia conseguir falar. E foram muitos desafios, porque hoje as pessoas elas olham para a vida da gente e falam assim, é fácil, mas elas não sabem o tanto de coisa que a gente já precisou passar lá atrás para ser o que a gente é hoje, para aguentar a bagagem que a gente tem hoje. E naquela época, gente, era tão difícil conseguir emprego, porque as pessoas não tinham quase nem para elas, porque elas não sabiam os recursos de como aumentar a empresa, como montar um schedule. Hoje em dia, as pessoas vêm do Brasil com 2 meses que está aqui. Estou montando meu schedule. Eu demorei 3 anos. Já do Brasil, já compra 3 anos eu demorei para montar meu primeiro schedule, Reginaldo. Uau. Foi difícil, não foi fácil, não. Gente, schedule, para vocês que não sabem, é um grupo de casas, entendeu? É um grupo que você business. compra, uma empresa. É como uma empresa, Entendeu? Mas aí, conta pra gente, assim, falando da sua área empresarial, falando assim, né, do trabalho, da profissão, e assim, conhecendo você, porque eu conheço a sua história. Uma característica que eu vejo em você é que você é uma pessoa muito serva, muito prestativa. E por ser muito prestativa, eu sempre via você dizendo sim. Então, você foi uma pessoa que, das pessoas que eu conheço, foi a pessoa que mais recebeu pessoas na sua casa. Conta, assim, um pouquinho, porque se tem uma coisa... tem um livro de um pastor que ele fala assim que ingratidão deveria ser crime.
E a minha mãe contando a história dela, ela fala assim, né? Como eu gostaria de ter alguém que me recebesse na sua casa com a receptividade que você recebeu muita gente. Então, eu vi com os meus olhos você levando os filhos na escola para poder matricular, para comprar o carro, para poder, tipo assim, alugar o apartamento. Eu vi você tirando do seu tempo para ajudar essas pessoas. E sim, eu sei que você fez para Deus. Mas a ingratidão deveria ser crime, né? Conta um pouquinho para a gente essa experiência. Se você é algo assim que você arrepende ou não, de ter abrido a porta da sua casa, que é a sua intimidade, e por muitas vezes as pessoas também ter mal interpretado, porque cada um interpreta conforme a pessoa é. Sim. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, não é que eu hoje, você mudou. Não, até porque eu tive que aprender a dizer não. Como eu recebi muitos nãos na vida, eu tinha dificuldade de dizer não. Então, muitas vezes, porque eu digo que às vezes é uma qualidade, mas muitas vezes se torna um defeito. É aquele ditado que diz assim, que blush e bondade, se exagerar, você vira palhaço. E muitas vezes eu fui muito palhaça. Inúmeras vezes. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, Wátchna, você abriria a porta da sua casa para as pessoas que você recebeu? A minha resposta seria não. Eu não receberia. Não vou generalizar, mas eu não receberia. Por quê? Eu apresentei minha intimidade, eu apresentei o melhor que eu podia dar. É aquela questão, eu acertei 99 vezes. Eu errei uma, crucifica. Então, assim, teve um período que até a minha casa as pessoas apelidavam de Hotel da Tia Wátchna. Gente, eu recebi gente que eu nunca vi na vida. Sim, verdade. Teve gente que me ligou que eu não sabia nem de onde era. A pessoa me ligava, eu tô indo, não sei o quê, não tenho ninguém. Vem, eu te recebo. Virou uma pousada. Eu arrumava emprego, morava na minha casa, eu ensinava a trabalhar, meu esposo recebia, né? Que eu falava assim, que virou foi obra de caridade, recebia, porque você sabe, quando você tem empresa, as pessoas elas acham que a gente tem que fazer caridade. E não entende que a empresa de siren, de house cleaning, do que seja, é uma empresa e não uma instituição de caridade. Então, a gente ensinava a pessoa a trabalhar, gastava tempo, eu levava a pessoa para comprar carro, para matricular, ensinava a trabalhar, pagava a pessoa mesmo eu ensinando, e a pessoa, quando por qualquer razão que fosse, eu não preciso mais, me escorraçava, saía falando de mim, porque se tem uma coisa que eu digo, gente, que dói, é a ingratidão. E eu vou dizer que uma das raças que mais são ingratas somos nós brasileiros. A gente é aquele negócio, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando você diz, olha, agora eu não posso mais te dar. Então você não presta. Então você mudou. Eu já tive histórias de pessoas, de outras pessoas ouvirem e falar assim, olha, ela abriu a porta da casa, ela resolveu a minha vida, só que depois ela mostrou as garras. Como, não é contraditório o que a própria pessoa está dizendo? Se eu fui lá, eu resolvi a vida da pessoa, como é que depois eu mostrei as garras? Mas o que ela te fez? Não vou comentar. Você entende? Então, assim, é muito complicado. Então, eu digo, gente, não abram a porta da casa de vocês para qualquer pessoa. Saibam quem vocês estão colocando dentro da sua casa, porque você está apresentando a sua intimidade. Sim. Você está trazendo, querendo ou não, os espíritos bons e ruins daquela pessoa, porque nós carregamos. Querendo ou não, nós carregamos, e muitas vezes Deus falou comigo, sabe por que você passou por isso? Você pegou fardos que não era seu. Você pegou aquilo, eu mandei você fazer? Não. Então, agora aquilo que era para a pessoa vai para você. Então, eu carreguei e desenvolvi vários problemas porque eu quis resolver a vida da outra pessoa. Então, eu falo para você, ajude no que for preciso, mas não traga para a intimidade da sua casa. Perfeito. É muito importante isso aí. Eu tenho um estilo de vida bem diferente, né? Não. Eu tenho um estilo de vida assim muito diferente. Na minha casa realmente tem regras e tem uma coisa assim que eu sei separar muito isso, né? Não é qualquer pessoa que de fato eu coloco dentro da minha casa, e ninguém deve colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, né? Questão de resolver problemas, né? Eu não resolvo problema para ninguém, eu ensino a resolver. Isso aí. Entendeu? Eu ensino a resolver, vai lá, faz assim, assim, pede o conselho. E outra coisa que eu aprendi também na vida é ajude quem te pediu. Quem não te pediu... Eu aprendi isso outro dia. É? Mas aprendi. Pronto, tá vendo?
Mas o problema, Reginaldo, e quando todo mundo te liga para resolver o problema, como que eu faço? Vou trocar de número. Não é isso, não é assim. Olha, eu acho interessante, a vida de Jesus é um exemplo extraordinário. Todo mundo que Jesus fez um milagre foi até a ele e pediu. Verdade. Como que um cego, o cego Bartimeu, a história Clamou. do cego, o que queres que eu te faça? Eu quero Como ver. que Jesus pergunta para um cego, o que você quer? Você está me procurando pelo quê? O que eu posso ser útil? Eu já sou cego. Entendeu? Então, às vezes a gente, na ansiedade, às vezes a gente vai querer resolver problema das pessoas que as pessoas nem pediram. Você está E a gente entendendo? traz o problema. Justamente. Então, assim, é muito importante você analisar duas coisas. Não colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, dentro da sua intimidade e não querer resolver problema de todo mundo. Porque todo mundo tem problema. Quem me pede, eu ensino a resolver. Cara, tu vai lá e tu faz assim, 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 para quem me pediu. Mas eu não vou resolver para a pessoa. Senão a pessoa, ela nunca aprende a resolver os seus próprios problemas. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Sim. Eu quero fazer algumas perguntas aqui para quebrar o gelo dessa entrevista. Você está preparada? Não, mas pergunta. Olha, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é um bate e volta, rapidamente. Não pode pensar, você tem que responder assim. Meu Deus. Tá? Qual é o seu passatempo favorito? Conversar com a minha amiga. Meu Deus. Eu não deveria nem ter perguntado isso aí. Deixa eu fazer outra aqui. Eu não sei como que ela vai fazer, que semana que vem. Essa aqui é bacana. Qual o seu filme favorito? O meu filme favorito? É mesmo, ótimo. Gente, qual que é meu filme Ela não favorito? Eu tem não a tenho filme lista, né? favorito. Não, fala. Eu gosto Pet. Não, eu não sou muito de filme. Eu sou de série, mas eu descobri que eu não posso ver série. Nada contra quem vê, mas é porque cada um, né? Deus trabalha de uma forma, eu não posso ver série. Então, assim, é uma longa história. Ela gosta da novela Rei do Gado. Pronto, eu gostava cometi. da novela Rei do Gado, mas não é filme, né? dos Não é gado. filme. Não tem filme, então? Por causa da Fazenda. Então pega essa. Se você pudesse ter um superpoder, o que seria? Ai, meu Deus, ela já tem. Ela disse que ela vê a mente das pessoas. A pessoa fala, ela já Se sabe você que pudesse ter um superpoder. Eu queria me teletransportar. Teletransportar. Então tá. Qual foi a última coisa que você procurou no Google? A última coisa que eu procurei no Google, se chocolate branco é do Chocolate. cacau. É do Sério? Aham. Quando é que foi isso? Foi ontem. Ontem? Meu Deus, tem muito tempo que você não E eu mexe procurei no no Google. Google. Ah, não, eu procurei hoje, cotação do UOL. É? dólar. Então pronto. Dólar. Quem quer passar gente. dinheiro pro A Brasil? mulher do dólar. Ok, Fiscalmente é de verde, né? qual é o melhor elogio que você recebeu? O melhor elogio que eu já recebi, que eu sou sincera. Sério? Aham. Você é sincera? Eu sou sincera. Sério Sem mesmo? ser sem educação. Meu Às Deus. vezes. Se o dinheiro não fosse um fator, o que você faria com o seu tempo? O que eu faria com o meu tempo? Eu praticaria mais bondade com as crianças. Com as crianças. Com as crianças, Porque tá? são as minhas melhores amigas de verdade, que É? não me julgam. Qual é o seu maior bichinho de estimação? Minha Belinha, que é minha filha. Meu Deus, essa Belinha é um Belinha. cachorro de 4 patas. Ela não é É? cachorra, ela é minha filha. Qual foi o seu maior mico? Meu Deus. Qual foi o Atman? Gente, eu sei. Do Gusano. Conta aí o Atman. Não, Não, o Guzano é grande. Rapidinho, encuta. Deixa Atman. ela contar. Não dá pra, não dá. Não, o Guzano não foi meu maior mico, não, Não, fia. não foi não. Não? Conta o maior mico. Não. Conta o maior mico. aí. Gente, eu passo tanta vergonha na minha vida. Mas do Gusano, Atman. Gente, Todo dia, né? Gente, eu passo tanta Conta vergonha. o Mas maior eu vou, mico. não, eu vou contar um. É porque, assim, quando eu era faxineira, eu ainda sou, mas bem reduzido. Mas quando eu tinha o meu schedule, né, as Você minhas é engenheira clientes, sanitária. Eu sou engenheira sanitária. Eu tinha uma cliente que ela foi pra guerra, que ela, né, ela é soldada do exército, e eu me intrometi no casamento da mulher. Meu Gente, Deus. não foi um mico, mas assim, eu quase passei vergonha. Mas deu certo, para honra e a glória do Senhor. A mulher veio me contar chorando que o marido dela ia largar ela. Depois de um ano ela servir no exército, o marido dela descobriu que não amava mais ela e foi embora. Um mês depois que a mulher chegou. Gente, eu liguei pro homem. Mas eu escorracei com esse homem, mas pelo menos ele voltou para casa. E ela, Voltou? ele voltou. Aí ela ligou e falou assim: você falou com o meu marido? Eu falei. Não era para falar, não. Eu falei, mas eu falei.
Aí passou uma semana, ela, obrigado por você ter falado com meu marido. Ele voltou para casa. Reconciliou Glória a o Deus, tá casamento. vendo? Salve de palmas aí. A última pergunta. Vai. A última pergunta. O que você queria ser quando criança? O que eu queria ser quando criança? Eu queria ser médica de Médica. urgência e emergência. É mesmo? É. Ah, top. Gente, Ela gosta de é meu mexer com- sonho. É. Assim, era meu sonho ser médica. Mas tinha que ser daquelas do plantão, de urgência e emergência, assim, que as Meu pessoas, Deus. né, É, com precisavam sangue, realmente de ajuda. Você é da época que tinha aqueles caderninhos de... aqueles caderninhos de Aqueles de pergunta pergunta. que você É. passava para as Ah, pessoas. demais. O que você acha da dona do caderno? Tá. Eu sou dessa época. apesar Gente, que eu pra quem sou não velha. sabe, o Regis trabalhava na onde, amor? Na DM, quando a Watna passava com a lancheirinha pra ela ir pra escola. É verdade. Eu não quero revelar minha idade aqui, né? Então, Mas mozinha. eu via ela passar ali, pegar... Conversando ou caladinha? Pegava carona com o Luiz. Você já viu isso? Pegar carona a pé. A pé. Entendeu? Pegar carona a pé com o A Luiz. gente pegava carona a pé e a gente ia pra né? escola todo dia, feliz e Pois saltitante. era top, né? Muito bom. Eu vi, eu Coisa lembro. boa é estudar, gente. Você sem não ter lembra de mim preocupação. não, né? Reginaldo, assim, eu não lembro muito, né? Porque assim, você tá totalmente diferente do que você é agora, né? Mas Podia ter umas bonito. fotos, não tem umas fotos pra colocar? Não, deixa pra lá, deixa Eu vou pra pedir. lá. Não. Coloquem uma foto dele, por Não, favor. não. Achem a foto. Eu quero a foto aqui, Não por favor. coloca. Naquela época não tinha... Eu quero não- aquela não do tinha carrinho de câmera. picolé. Meu Deus. Eu quero que Meu ponha ela aqui, primeiro- por favor. Meu primeiro empreendimento. Será que a gente coloca ela aqui? Coloca, Vamos claro colocar que sim. ela aqui? Entendeu? Aquela Depois, foto? vamos colocar. Então tá bom, então. Ô, meu querido, vamos providenciar essa foto do carrinho de picolé, viu? Meu primeiro empreendimento. E pra finalizar, Watna, você quer pras câmeras que te assistem, eu creio que esse vídeo vai chegar em Kansas City, Tucumã, Araguaína, Goiânia, e nos confins da terra. No Japão, o que né? você quer... o que você quer liberar aqui hoje para essas pessoas que te assistem? Eu queria dizer para você que acredite que Deus, ele tem um sonho, um propósito muito maior na sua vida. Não deixe de sonhar, mas acredite que o sonho de Deus sempre será maior e melhor do que o seu. E que muitas vezes, por alguma razão, você desacreditar que Deus não está com você, para um pouquinho, olha para trás e veja todos os livramentos e os recursos. Até aquilo que parece que está dando errado na sua vida, é Deus te direcionando para aquilo que Ele planejou. E não tente viver aquilo que Deus não tem para você, porque o propósito dele é que o nome dele seja sempre exaltado e glorificado. Amém, Uau, é uau. isso aí, gente. Meu Deus. É isso aí. Você quer mandar mais um agradecimento, um beijo, que eu sei que você ama Eu vou Tucumã. mandar um beijo para minha mãe Aham. e para o meu irmão. Uhum. E pro seu padrasto, E que tá lá eu fazendo... posso falar do meu padrasto Pode, rapidinho, gente? que ele tá lá Quantos fazendo a segundos a gente tem? 10. 10 segundos? Não tem mais Gente, nada. só pra vocês que não sabem... Gente, eu tenho um padrasto, tá? Pra quem não sabe, minha mãe veio pros Estados Unidos, conheceu meu padrasto, Como que que ele é ele meu chama? Jean, meu melhor amigo do meu esposo e o melhor pai que alguém poderia ter. Então, hoje eu entendi por que lá atrás o meu pai verdadeiro não me quis, foi pro Jean ser meu pai. Pai, eu te amo. Uau! Tá dado o recado. Ê. Mandar um beijo pra sua mãe, pros seus filhos. Já mandei um beijo pra todo mundo. Então tá bom. E um beijo pro meu marido. Ah, legal. Então é isso aí, gente. Chegamos aqui mais um fim de um episódio bacana, né? Um bate-papo bem Sim, bem descontraído. descontraído. E pra gente terminar, a gente vai entregar O nosso presente. Nós vamos pedir que a nossa presentinho. querida convidada da noite especial possa estar, É porque né, aqui- uma lembrancinha do nosso Dreamcast pra você. Aqui a gente gosta de Esse realizar panetone sonhos. você pode comer, viu? Tá? Esse aqui, calma aí. Esse aqui, ó. Tem um Vai. nome dele aqui, ó. Tem um nome Doce esse aqui de leite. É de doce de leite, tá? Foi eu que fiz. Eu acredito. Demorou um pouco pra embrulhar, mas deu certo. Olha aí pra você. Uau! É um sonho sendo realizado aqui ao vivo. Né? Gente! Nossos convidados especiais, a gente não deixa sair de mão vazia. Uau. Sim. Muito obrigada. Eu amei o panetone e amanhã a gente já vai comer esse panetone no café da manhã. Faz aquele café lá que a gente chega junto. Né? A gente tá chegando ao fim, ao nosso mais um podcast, mais um episódio com a nossa querida amiga Watna Pereira. Gente, você não vai encontrar no mundo muitas Watnas. Não, ela é a única. É a única. Eu tentei pesquisar até o significado do Não nome tem. dela, não tem, Não né? existe ainda. É uma coisa assim, tipo, derivado de Tatiana, alguma coisa assim que eu tentei pesquisar, amiga, mas não tem.
Mas o que eu quero dizer aqui é que eu tô muito feliz de ter tido esse bate-papo aqui com ela. Ela que daqui uns dias vai estar retornando pro Brasil. Mas ela vai deixar esse vídeo aqui gravado. Então, compartilhe para muitas pessoas, né? Não esquece de dar o like, né? Dá o like aí, aumenta aí esse joinha, né? Aperta no sininho, não vai te custar nada. E deixa os comentários. E deixa os comentários. E é isso, nosso podcast está chegando ao fim. Muito obrigado por você fazer parte. Eu que E agradeço. nosso coração tá Estou me imensamente sentindo grato. honrada. Obrigado. Só para esclarecer aqui, o nome dela significa uma pergunta, sabia? É. What? What? Não! Valeu, gente! Tamo junto. Até mais.